Continuando os caminhos do circuito turístico Guimarães Rosa, fomos até o município chamado Morro da Garça. Com cerca de 3.000 habitantes, o lugar esconde o tesouro da vida do sertanejo, presenteado nos versos deste poeta. O povoamento do município começou com os boiadeiros, que vinham da Bahia com destino às minas de Sabará, estabelecendo no caminho suas fazendas de criação de gado. O arraial do Morro da Garça tem sua origem em 1720 e pertencia anteriormente à cidade de Curvelo. O nome do município se deve à existência da mais alta elevação rochosa que existe na região, com 960 metros acima do nível do mar, chamado de Morro da Garça, um lugar simbólico para os habitantes das redondezas. Aqui se localiza a Casa da Cultura do Sertão, um lugar escolhido como sede do circuito Guimarães Rosa. As lembranças do coração de Minas são vivas nesta casa e na memória de Fátima, idealizadora do circuito. E a Fátima, que é natural aqui de Morro da Garça, é formada em letras e também uma amante da literatura. Foi ela quem deu início, uma das idealizadoras do circuito Guimarães Rosa e da Casa da Cultura do Sertão, aqui onde nós estamos, e que é um lugar que traz, né, Fátima, que resgata essa literatura rosiana. Como surgiu essa ideia? Bom, a primeira ideia foi baseado numa vida, né, num período de vida que eu tive, que o lugar pequeno era sinônimo de pobreza, de simplicidade. O morro é um lugar, né, pequeno aqui na região central. E baseado nisso, eu achei que eu precisava de criar alternativas, ações para fortalecer a cultura, para as pessoas daqui valorizarem mais o lugar. E principalmente os jovens, adolescentes, que na minha época era melhor falar que era da cidade grande, né, Curvelo, que está aqui próximo, do que de Morro da Garça, que era um lugar super pequeno e simples. E aí, em 93, nós pensamos, né, nessas ações, já junto com a prefeitura, que precisávamos de criar alguma coisa para mexer com as pessoas, para elevar a autoestima, para estar mostrando que esse lugar é importante, bom, despertar o orgulho pelo lugar que estava meio ausente assim. E olha só como uma ideia, aliada à força de vontade, é capaz de marcar gerações. E a gente foi trabalhando e inspirou muito no Guimarães Rosa. Por quê? Porque eu percebi que precisava de ter alguma coisa que fizesse as pessoas pensarem nessa importância e mostrar que está na literatura de um célebre escritor. Eu achei que isso era bom. E foi assim que a gente começou, mostrando o sertão descrito por ele, as coisas, a paisagem, né, o patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial, nas ações. O circuito nasceu, não aconteceu. A gente não pensou assim, vamos criar um circuito, não. O circuito foi acontecendo uma coisa meio natural. As pessoas que iam a Cordisburgo, Cordisburgo indicava Morro da Garça, que está na obra, de lá as pessoas vinham aqui, daqui a gente falava sobre Andrexé, onde vivia o vaqueiro Manuelzão. A gente começou a pensar, já tem um caminho, já tem uma coisa que te leva. E foi aí que nasceu a ideia do circuito. E legalmente, né, em 2003, ele foi criado, dia 5 de dezembro de 2003, foi a posse, né, da diretoria, da associação do Circuito Turístico Guimarães Rosa. A casa foi montada no local onde funcionava uma antiga creche e contém traços arquitetônicos bem curiosos. Essa casa, né, como você disse, nasceu também, foi de uma inspiração também, primeiro das Semanas Culturais,
o desejo de ter um lugar que disseminasse a cultura para a região, que pudesse integrar com os outros municípios e que a gente não ficasse só focado aqui no morro, desenvolvendo ações que a gente desenvolvia, preocupava muito com isso. Ações legais, que eu vi que teve bom resultado e que essas ações também fossem para os outros municípios, que fossem também uma referência. E isso aconteceu. E aqui funcionava uma creche, e a gente pensou que a creche, construir uma outra creche adequada, né, mais atualizada, porque era uma casa antiga, para as crianças, e aqui a gente seria uma casa em destaque, um ponto estratégico do município que fosse uma casa da cultura. A gente fez um concurso e vários arquitetos apresentaram. A gente pediu um anteprojeto com uma maquete. Aí foi muito interessante que a população conheceu esse projeto, a gente não definiu, esse vai ser o projeto. A população conheceu, deixamos a maquete um mês na Câmara para conhecimento da população, para a população votar também qual projeto seria mais interessante, mas ao mesmo tempo a gente fazia um trabalho com a população de palestra, de sensibilização, da importância do lugar, da importância da arte, da cultura do lugar, da paisagem, né, do sertão em si. A casa foi inspirada nos carros de boi. Observem os detalhes. Vieram para cá para conhecer o lugar por várias vezes e também eram amantes da literatura rosiana. Inspiraram num conto que chama Conversa de Bois, de Guimarães Rosa, que fala sobre o temperamento da madeira, e isso aqui foi muito pensado e também idealizado e inspirado no carro de boi, que aqui a gente gosta muito. A região valoriza muito o carro de boi, inclusive tem uma festa que tem desfile de carro de boi, e aí deu esse projeto que foi, eu considero, muito interessante, porque é um diálogo. A casa tombada, né, patrimônio municipal, e aí um diálogo com o contemporâneo. É uma parte nova, moderna, com vidros, e que a população gostou muito. Guimarães acompanhou o trajeto de uma boiada guiada pelo famoso Manuelzão. Lá anotava tudo em sua caderneta de viagem, se atentando a todos os detalhes da cultura local. Assim, com seus livros, ele valorizou o povo sertanejo e elevou a autoestima cultural dos habitantes da região. Esse trajeto aí, né, que o Guimarães acompanhou uma boiada nesses lugares, a gente até colocou esse cartaz aqui, nesse painel aqui, foi para isso, para informar para a população e mostrar a importância do trajeto para a obra, porque 4 anos depois que ele fez esse caminho, ele publicou O Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile. Eles saíram lá da fazenda Sirga, né? Ele acompanhando a boiada, que era tocada por Manuelzão e outros vaqueiros. E cada dia eles faziam uma marcha e dormiam numa fazenda. Passou pela Fazenda Tolda, depois no Andrexé, que é um distrito, Fazenda Santa Catarina, que no Grande Sertão, quando você lê, você vai ver a descrição da Fazenda Santa Catarina, no Grande Sertão Veredas. E mais ou menos nesse espaço aqui, ele começou a ver o morro e fez referências ao morro, ao Morro da Garça, belas referências ao morro. Quando ele chegou na vereda do Catatal, e por onde ele passou, no Riacho das Vacas, e foi seguindo até chegar na São Francisco, de lá, perto ainda de Araçaí, ele ainda viu o morro e falava sobre o morro. 4 anos depois, ele publicou o conto O Recado do Morro, que é essa montanha que vocês viram aqui na nossa cidade. E ele era encantado por esse morro, né? Pelo que a gente vê, né, na caderneta de viagem dele, o que ele escreveu e depois no conto, eu acredito que sim. Porque de criança, parece que ele já via de Cordisburgo, via o morro, e passando mais próximo, né? Não é no município do Morro, ali ele passa pelo município de Três Marias, Corinto, Curvelo, Cordisburgo e Araçaí, e de lá ele faz referências ao morro. A montanha, porque ela é única aqui na região,
né, numa superfície plana e que num raio de mais ou menos 100 quilômetros a montanha, o morro se destaca. E acho que ele devia ser encantado. E a gente ficou muito feliz né, de ler o conto, que são recados que o morro dá. Ele tendo esse olhar, ele primeiro teve esse olhar para o morro, inclusive ele escreve nos contos, né, que o morro dava recados para ele. Que recados seriam esses? Bom, eu sempre, quando eu li o recado do morro, é um morro que dá recado de vida, de morte, de traição. Eu vejo muito quando ele fez aquela viagem, ele dormiu nas fazendas e eu sei que à noite ele ouvia as pessoas simples das fazendas, queria conversar com o trabalhador, com o lavrador. E no conto O Recado do Morro, o recado que ele quer transmitir, ele é passado para pessoas simples, por criança, por pessoas meio malucas. Eu lembro que eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos, 8 anos. Eu lembro que minha mãe, quando ela ficava triste, ela olhava para o morro e falava assim, o morro está triste, está escuro, então algo vai acontecer. E eu acho que ele ouviu muito isso nessa caminhada, porque ele também falava de recados, de traição, de morte, né? Então eu acho que ele ouviu muitas pessoas nas fazendas, em todo lugar ele chamava, ele dialogava, ele queria saber cada detalhe, cada pedra, a paisagem, cada árvore, tudo que ele viu naquele trajeto, ele escreveu na caderneta de viagem que foi publicada. É isso, eu gostaria muito de conhecê-lo, né, para até assim, agradecer, porque foi inspiração mesmo até para o desenvolvimento, até para a gente viver mais feliz com o que a gente tem no lugar que a gente mora, né, e valorizar. O que eu vejo é isso. E vocês que acreditam nisso dão continuidade a essa obra. Com muito gosto, né, com muita alegria, porque é valorizar aquilo que é nosso, que a gente às vezes não enxergava. É a herança do sertão. A herança do sertão. A poesia do sertanejo é diferente. Não conta só com a graça e os neologismos de Guimarães Rosa, mas também com algo divinamente superior. A fé desse povo é expressa em versos e conversas, cultura e natureza. Esse circuito, sem a presença de Deus, não seria o mesmo. E o circuito turístico Guimarães Rosa, além de envolver o esporte, a literatura, a cultura, o lazer, tem também um quê de fé. E por isso comigo está aqui o Padre Vicente, que é redentorista. Padre, onde que a fé entra nisso tudo? Catarina, é uma alegria muito grande participar desse circuito. Nós temos a Basílica São Geraldo em Curvelo. Você me pergunta onde a fé tem lugar na alma do povo do sertão de Guimarães Rosa. É um povo de uma religiosidade profunda. Por exemplo, eu tenho 10 anos que participo todos os anos da oitava de São Geraldo, que é um evento grande, de grande expressão, que acontece em Curvelo, na Basílica. É o último final de semana de agosto e o primeiro final de semana de setembro. 10 anos participando, eu pude perceber como que o sertanejo, o povo dessa região, carrega consigo uma sabedoria de vida, uma fé profunda. E Guimarães Rosa, sou apaixonado por sua obra, é uma obra que revela esse coração, essa alma do sertanejo. Então, sem dúvida, cultura, lazer, ecologia, sertão e fé tem tudo a ver. O senhor que se diz um apaixonado pela literatura, Rosiana, o que mexeu com o senhor? O que o senhor encontrou ali naquelas páginas que o encantaram? Desde cedo eu leio Guimarães Rosa. Claro que, às vezes, em algum momento da história da gente, é uma literatura um pouco sofisticada, a gente não entende direito, mas pela grandeza da sua poesia, da sua linguagem, o que mais me encanta é que, entrando nos seus livros, na sua obra, você começa a sentir, a viver
os personagens, os animais, a paisagem começa também a fazer parte do horizonte cultural da gente. Isso para mim me apaixona. Sempre que eu leio Guimarães Rosa, eu também alargo meus horizontes de vida e participo daqueles personagens, vivo aqueles dramas e conheço mais ainda a alma do sertanejo de Minas Gerais. O que o senhor acha que esse circuito representa aqui para a região? É uma forma, Minas Gerais, né, é famosa nacionalmente e internacionalmente pelas minas, mas também a literatura é uma preciosidade, não é, padre? Olha, sem dúvida. E eu quero mais agradecer porque recentemente nós fizemos uma parceria aí de Basílica de São Geraldo e Circuito Guimarães Rosa e com pouco tempo nós já começamos a fazer várias atividades, inclusive essa agora, né, da cicloviagem à Basílica, onde teremos um momento também de espiritualidade. Então é uma riqueza muito grande para a nossa região, para o Brasil, como você disse, para o mundo, porque aqui nós temos as páginas mais ricas, mais bonitas da literatura brasileira, reconhecida mundialmente, que é a obra de Guimarães Rosa. O conjunto das cidades por onde a boiada passou formou este circuito, que está crescendo e mobilizando milhares de pessoas. O Circuito Guimarães Rosa ele está exatamente nessa região que faz parte da obra literária do Guimarães Rosa. Essa é a nossa peculiaridade, esse é o fator que une esses municípios, que são Araçaí, Curvelo, Presidente Juscelino e Nimutaba, Morro da Garça, que é a nossa sede, Corinto, entrou recentemente o município de Santo Hipólito, Pirapora e Buritizeiro. E também, recentemente, nós tivemos a entrada da Congregação Redentorista como membro da associação. Também é um trabalho que a gente vem fazendo com a Secretaria de Estado de Turismo, no sentido de trazer novos parceiros para dentro das associações da iniciativa privada, entidades que possam fortalecer, nos ajudar a fortalecer não só economicamente a associação, mas também a identidade regional. A identidade desse povo do sertão de Minas é diferente. Com influência de alguns outros estados, o lugar tem seu toque todo especial. O mineiro já é conhecido como a característica do mineiro é ser receptivo, ser, né, fácil de você lidar com ele recebe bem as pessoas e tal, enfim. E eu, no meu ponto de vista, como turismólogo, eu percebo que essa região central que a gente está, que é o sertão, e que a gente está realmente no centro do estado de Minas Gerais, aqui nós pegamos um pouquinho da característica de todas as áreas do entorno do estado. Ver a experiência de visitar essa região, eu acho que é exatamente isso que o próprio Guimarães Rosa viveu e que ele, como uma pessoa que foi diplomata, que viajou pelo mundo afora, deve ter voltado e falado, poxa, não existe nada como o sertão de Minas Gerais. Então, eu acho que isso é que realmente chamou a atenção dele, para que ele transformasse isso em literatura. Os dois produtos para o circuito são dois produtos de característica única e que são únicos no estado e únicos no Brasil, que é a própria Basílica de São Geraldo, é a única basílica no mundo, né, de São Geraldo, está aqui em Curvelo. Nós temos o Vapor Benjamin, que é centenário, está funcionando todo final de semana, recebe turistas de outros países, navega pelo Rio São Francisco, o próprio Rio São Francisco, que é um rio conhecido nacionalmente, já é um atrativo turístico. E a gente vem desenvolvendo outros produtos, devagar, com consciência, para que o turismo aconteça de forma sustentável e gere economia da forma que ele tem que gerar para as comunidades, para o artesanato, para as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente nas atividades de turismo. E tudo sempre permeado pela fé.
E não se esqueça, vindo visitar Guimarães Rosa em Cordisburgo ou fazendo o circuito, fazendo uma caminhada ou uma viagem, um passeio, não deixe de fazer a sua oração na Basílica de São Geraldo em Curvelo e ser abençoado aí pelos missionários redentoristas e com a intercessão de São Geraldo Magela. E a nossa viagem pelo circuito Guimarães Rosa continua. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.